vocês? Tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí assistindo a aula? Se tiver, coloque presente, coloque oi tia, tô aqui acompanhando, tá certo? Pra tia saber que você está acompanhando. Hoje, dia 29 de abril, quarta-feira, em português nós vamos iniciar o estudo de parênteses e a revisão de verbo, tá? Então, vamos lá? Coloquem na página 67 para acompanhar a explicação, tá bom? Ou então fique ligadinho na explicação da tia, depois você faz uma leitura aí no seu livro, tá certo? Então vamos começar. Parênteses. Para que servem os parênteses? O que são parênteses, né? E aí, o que vocês acham? Então os parênteses, eles são sinais de pontuações usados para acrescentar uma informação, certo? Uma informação acessória ou complementar informações. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui bem simples e prático para você entender como utilizar o parênteses, tá certo? Ó, a Organização das Nações Unidas, ONU, olha só. Aqui eu coloquei o nome da organização e aqui eu coloquei entre parênteses a sigla, tá bom? Então eu estou acrescentando essa informação aqui a essa informação, tá? Eu estou dizendo que essa aqui é a sigla dessa informação primeiro que eu dei, certo? Outra informação sobre parênteses, eu também posso usar o parênteses quando eu for delimitar o período de vida de uma pessoa. Dei um exemplo aqui, Jean Piaget, 1892-1980. Então, aqui eu delimitei o período de vida dele, eu disse quando ele nasceu e quando ele morreu, e eu utilizei o parêntese para acrescentar essa informação, tá? Ao Jean Piaget, tá bom? Outra informação importante sobre o uso do parênteses, eu também posso usar o parênteses. Para indicar nome de autores, citações, tá certo? Obras e capítulos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui uma frase que diz o seguinte, ó: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Albert Einstein. Ou seja, eu usei uma frase do Albert Einstein e aqui eu acrescentei a informação de quem é o autor, de quem pertence essa frase aqui, o Albert Einstein, tá? Eu também vou trazer outra informação aqui para vocês, mostrando um exemplo de frase que eu vou usar. Dentro do parênteses eu vou indicar o nome do autor, o capítulo, a obra que está a frase que eu usei. Por exemplo, se eu digo assim: o homem nasce livre e em toda parte se encontra sob ferros. Aí eu vou acrescentar a informação entre parênteses. Essa frase é do Jean-Jacques Rousseau, da obra do Contrato Social e outros escritos. E aí eu coloco o nome da cidade, o nome da editora e coloco também o ano, tá certo? Dentre parênteses, tá? Essas são informações adicionais, informações extras que a tia trouxe para você, tá? Então, quando a gente pensar em parênteses, a gente vai pensar o seguinte: parênteses são sinais de pontuação que servem para acrescentar informações acessórias ou né, trazer, como é que eu posso dizer, complementar informações, tá certo? Trouxe também outro exemplo aqui para vocês do livro. O livro trouxe a siglazinha ODM, que significa Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, certo? Dentro do parênteses, ODM, a siglazinha, acrescentando essa informação, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. Então, mais uma vez, o exemplo da ONU, a Organização das Nações Unidas. Entre parênteses, aqui está a minha informação complementar, que é a sigla, tá, dessa organização, tá certo? ONU. Agora vamos para a revisão de verbos. Todo mundo sabe o que é verbo, né? A gente já estudou isso nas séries passadas, a gente já viu alguns exemplos de verbo na sala e hoje nós vamos revisar isso. Então, primeira coisa, o verbo indica ação. Eu fui, eu fiz, eu entendi, eu trabalhei, eu pulei. Então, são verbos que indicam um movimento, tá certo? Então, alguns exemplos
de verbos de ação. Eu corro muito rápido, eu ando muito rápido, eu pulo muito alto, tá certo? São verbos de ação. Então, esses verbos de ação indicam ação, certo? Indicam um movimento. Já o que a gente chama de verbo de estado é um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, gente? É o seguinte, o verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica, certo? Por exemplo, então, os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, dentre outros, tá? Aí agora nós vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, a frase eu estou feliz, eu permaneço feliz, eu tornei-me feliz. E por fim, nós temos os verbos que vão indicar os fenômenos da natureza. Mas prestem atenção. Quando a gente tem verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, chover, relampejar, nevar, ventar, trovejar, amanhecer, anoitecer. Esses verbos, eles não têm ninguém realizando essa ação. Como, por exemplo, na frase choveu muito hoje, tá? Então, indica o verbo aí fenômenos da natureza. Então, vamos relembrar? Trouxe aqui um exemplo para vocês, escrito. Ó, uma frase que representa ação. Paula pula muito. Ação é um verbo de ação. Por quê? Porque indica um movimento, tá certo? Indica uma ação. Próxima frase. Nevou muito ontem. Nevou muito ontem é um verbo que indica fenômeno da natureza, tá ok? E a última frase, eu sou feliz, é um verbo de estado. Eu sou feliz, é um estado de espírito, eu sou feliz, tá certo? Então, é isso. E também nós podemos encontrar os verbos, aliás, nós podemos encontrar formas verbais que indicam presente, passado e futuro. Como por exemplo, a minha televisão funcionou bem ontem. Então, ela funcionou, está no passado, tá certo? Agora, se eu digo assim, a minha televisão funciona bem, está no presente. E se eu disser assim, aquela televisão funcionará bem amanhã, ou funcionará bem, quer dizer futuro, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham refrescado a memória e que vocês tenham prestado bastante atenção, tá? Para poder fixar esse conteúdo mais aí na cabecinha de vocês, eu quero que vocês respondam a atividade da página 67 até a página 69, tá? A página 67, 68 e 69 do nosso livro de português. Um beijão da tia Ju.